Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é uma aula teórica sobre CloudFormation, que é um serviço muito poderoso e interessante da AWS. O CloudFormation nos permite criar qualquer recurso da AWS utilizando código. Ao invés de usarmos o console, apenas com linhas de código nós conseguimos provisionar todos os recursos ou diversos recursos ao mesmo tempo em nossa conta, permitindo um deploy seguro e a capacidade de replicar entre contas, por exemplo, entre desenvolvimento, homologação e produção. Vamos ver um pouquinho sobre esse serviço na aula de hoje. O CloudFormation é uma linguagem em uma forma declarativa para provisionarmos recursos em nossa conta da AWS e que permite criar a maioria dos serviços disponibilizados pela AWS. Não são todos, mas se eu não me engano está em torno de 95% dos serviços são suportados pelo modelo de CloudFormation. Por exemplo, vamos supor que queremos criar nossa infraestrutura como código, criando instâncias EC2 que vai ter um security group atrelado a ela e talvez eu precise acessar um bucket S3 e a minha frota de instâncias EC2 estará atrás de um ELB, um Elastic Load Balance. Utilizando apenas um arquivo YAML, conseguimos criar todos esses recursos de uma só vez. Vamos ver isso na nossa aula prática. E o que é mais interessante, o CloudFormation cria todos os recursos na ordem correta. Por exemplo, se eu vou criar uma instância e ela precisa de um security group, ele mesmo sabe se resolver e criar na ordem certa, criando antes o security group e depois a instância EC2 que irá precisar desse recurso. E quais são os benefícios de utilizar o CloudFormation? Falando primeiro sobre infraestrutura as a code, nenhum recurso é criado de forma manual. Isso é excelente para os controles. Todas as alterações de código nós conseguimos fazer revisão e comparação entre arquivos. Então é muito fácil de manter o tracking e saber qual foi a alteração feita e por qual usuário foi feita a alteração na nossa infraestrutura. No pilar de custo, todos os recursos que são criados por uma stack do CloudFormation, eles são tagueados de forma uniforme. Assim você consegue identificar de forma fácil todos os recursos criados e identificar quem deve pagar por eles. Ao selecionar os recursos que você vai utilizar e será criado pelo CloudFormation, ele mesmo consegue fazer uma estimativa de custo usando os recursos que você ainda irá provisionar. Então é uma forma simples de ter essa estimativa antes mesmo de criar os seus recursos. E também você pode utilizar algumas estratégias de economia. Por exemplo, em ambiente de desenvolvimento, você pode automatizar a deleção dos templates e de todos os recursos nele em um certo horário, por exemplo, após as 5 horas que acaba o expediente, e só recriar esses recursos às 8 da manhã do dia seguinte. Tudo isso com a garantia que todos os recursos serão criados sempre da mesma forma e respeitando todas as parametrizações que você fez. Afinal, ele está utilizando o seu código, então sempre terá as mesmas configurações e a mesma segurança que você atribuiu no momento de criação. No pilar de produtividade, temos várias vantagens de utilizar o CloudFormation. Por exemplo, a habilidade de criar, recriar todas as suas infraestruturas em tempo de processamento. Posso criar, recriar no momento que eu quiser, inclusive em diferentes contas, consigo reutilizar o código que eu criei. O CloudFormation também tem diagramas visuais. Então, a partir do código que você gerou, você consegue ter uma forma visual
com um template de todos os serviços utilizados, uma forma simples de criar um diagrama. O contrário também é verdade. A partir de um diagrama, também conseguimos gerar o código e o template do nosso infraestrutura as a code. Vamos ver isso na nossa aula prática. Você também não precisa reinventar a roda. Tem uma série de templates prontos na internet e na própria documentação da AWS. Você só precisa alterar para que esse template atenda ao seu cenário. Não é algo difícil de utilizar. Quase todos os serviços da AWS são suportados pelo CloudFormation. Todos os que caem na prova de certificação do Cloud Practitioner, eles podem ser criados via CloudFormation. E o CloudFormation também tem mais uma opção, que é de criar Custom Resource, ou recursos customizados. E assim atender outros recursos que não são suportados pelo CloudFormation. Mas isso exige um pouco mais de código e não é tão relevante para este nível da prova do Cloud Practitioner. Bom, pessoal, essa foi uma aula rápida e teórica sobre CloudFormation e os principais pontos que são relevantes para a prova do Cloud Practitioner. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula de hoje. No mais, deixem seu comentário para deixar cada vez melhor o nosso conteúdo. Se curtiram o vídeo, por favor, deixem o seu like e obrigado.